Então olha lá, a gravitação de Júpiter e a trajetória de uma bala de canhão são duas manifestações da mesma lei. O homem está em seu céu e o universo é novamente uno. E aí o Newton, a descoberta foi retomada e elaborada no terceiro volume. Então no terceiro volume do Princípio, que é onde ele descreveu a gravitação universal, aí ele começou com essa frase: demonstrarei agora o sistema do mundo. Olha a prepotência do Newton, né, da época, do Zeitgeist da época, do pensamento da época. Então, o Newton, ele com 4 leis, que são essas que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, na mecânica, essas 4 leis ele podia explicar o universo inteiro, qualquer corpo. Então não era mais como os gregos, né, que tinham que o funcionamento dos céus era uma coisa diferente, que a nossa razão não conseguia compreender. O Newton conseguiu compreender tudo, né? Então o movimento de qualquer planeta, qualquer estrela, mais distante que seja, tudo pode ser colocado naquelas leis. Aquelas leis explicam o movimento de qualquer corpo, né? Então o movimento da Lua, o movimento de uma galáxia é a mesma coisa que o movimento de um copo que cai aqui. Obedece a mesma lei, né? Essas 4 leis. E além disso, o Newton, na mesma época, isso é uma curiosidade aí da ciência, tem um cara que chama Leibniz. Inclusive o Leibniz foi o que deu o nome ao determinismo. Vamos propor um tópico para vocês acharem o rumo certo de suas monografias. O tema é o aspecto aleatório versus o determinismo no universo. Quem quer falar? Jéssica? O determinismo diz que as ocorrências na natureza são determinadas por eventos precedentes ou leis naturais. Que tudo o que aconteceu até agora aconteceu por uma única razão. Isso mesmo, é o que o determinismo diz. Agora quero que pensem no conjunto perfeito de circunstâncias que coloca esta bola celestial de fogo exatamente na distância correta do nosso pequeno planeta azul para a vida florescer, tornando possível a presença de vocês aqui nessa aula fascinante. Mas é um belo conceito, certo? Tudo tem um propósito, uma ordem certa. Está determinado. Mas então, existe o outro lado do argumento. A teoria do caráter aleatório, que diz que tudo é pura coincidência. O fato de existirmos não é nada, senão o resultado de uma complexa, mas inevitável cadeia de acidentes químicos e mutações biológicas. Não há um significado maior. Não há um propósito. Que as coisas simplesmente acontecem. Mas isso sou eu. Estão dispensados. O que significa determinismo, né? É que a gente consegue determinar o funcionamento do universo. A gente consegue determinar
o movimento das coisas. Então tudo é determinado e a gente consegue encontrar, se tudo tem um padrão, a gente consegue encontrar esse padrão, essas leis. Por exemplo, a gente consegue prever com as leis de Newton o movimento, sei lá, a gente sabe onde que um planeta vai estar daqui 200 milhões de anos, a gente vai lá. Então vai lá, determinada data, dia, hora, minuto, segundo, a gente vai saber onde que aquele corpo vai estar daqui 200 milhões de anos. Isso é uma coisa determinística, né? A gente consegue determinar o futuro daquilo. E o Leibniz que deu esse nome determinismo, e os dois desenvolveram o cálculo diferencial integral, que é uma matemática avançada, geralmente nos cursos de exatas, lá física, engenharia, química, né, matemática, a gente estuda esse cálculo, que é uma matéria bem difícil, a maioria das pessoas pegam DP, e esse cálculo, que foi desenvolvido simultaneamente pelos dois em separado, isso que é estranho, os dois conseguiram chegar no mesmo conhecimento, conseguiram desenvolver a mesma matemática, que é uma coisa bem avançada, só que os dois separados, sem um influenciar o outro, os dois conseguiram desenvolver a mesma matemática lá. Isso é uma curiosidade da ciência. E esse cálculo é um cálculo que consegue colocar em equações, a gente chama de equações diferenciais. Então, as equações diferenciais, elas conseguem explicar a maioria dos fenômenos do universo. E na época, essas equações começaram a serem aplicadas em tudo. Então, todas as áreas começaram a serem aplicadas nisso. Então, conforme foi passando o tempo, o Newton já tinha descrito o movimento dos corpos, aí depois veio a óptica, aí veio a termodinâmica, e tudo isso foi o que? Foi esse cálculo sendo aplicado a essas áreas, ao eletromagnetismo. Então a gente conseguia colocar em formas, em equações diferenciais, todos os fenômenos dos mais diversos campos aí da natureza, até as ciências humanas, né? Então as ciências humanas, elas começaram também, nesse livro aqui também fala desse cara. Então aqui já está falando um pouco depois, está falando da matemática, mais da estatística, né? Então, ela foi importada para as ciências sociais por Adolphe Quetelet, que aplicou o método a tudo em que pôde pensar: medidas do corpo humano, crime, casamento, suicídio. Seu livro Mecânica Social recebeu esse título num paralelo deliberado com a mecânica celeste de Laplace. Quetelet não tardou a extrair conclusões gerais da suposta constância dos valores médios das variáveis sociais e introduziu a tantalizante noção de o homem médio. Então, olha como que chamava o livro dele, né? Mecânica Social. Então era até o homem agora, até a sociedade se comporta de forma mecânica, né? Junto com ele tem o Augusto Comte, que era uma espécie também de físico, de engenheiro, que aplicou o método científico às ciências sociais, ele que inventou o termo sociologia. Então, ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas, e que se a pessoa pudesse compreender esse progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. O Augusto Comte, que deu o nome de sociologia, ele trouxe também todo esse pensamento determinístico, todo esse pensamento positivista, né, que era colocar tudo no experimento, né? Tanto que também aí disso surgiu o iluminismo, né? O que era o iluminismo? O iluminismo era isso, a luz para as trevas. Então a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas, a idade da ignorância, e agora eles encontraram a luz, né? Então toda a ciência, toda a humanidade, tudo estava já à luz do conhecimento. Então a gente pode ver aí, já a gente vai falar do Marx, mas a gente pode ver que caiu no Marx isso, né? Então, compreender o progresso, então ele fala que o homem tem as mesmas fases históricas, então a história vai mudando, só que vai se repetindo.
né, vai tendo um padrão, o homem se comporta de uma maneira padronizada. E aí, se você conseguir compreender isso, você pode melhorar, né? Você pode achar os remédios para os problemas, né? Que aí depois o Marx vai exatamente isso, vai achar qual que é o problema da sociedade, vai descrever vários livros, né, com milhares de páginas descrevendo qual que é o problema da sociedade, vai descrever primeiro como a sociedade se organiza, qual que é o problema, qual que é essa ordem, né? Também tem um padrão, uma lei também. E vai dar o remédio para isso, né? Então, lá, ó, no iluminismo, né? Quem são as pessoas mais importantes do iluminismo? Então, ó, John Locke, então, é considerado o pai do iluminismo. Então, sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano. Então, ó, o entendimento humano, né? Aonde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é uma tábua rasa sem nenhuma ideia. Voltaire, que aí se destacou pelas suas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Montesquieu, né, o livro dele, O Espírito das Leis. Então é isso, a gente estava na era das leis, né, leis matemáticas, leis de comportamento. Ele que desenvolveu lá a tripartição dos poderes, né, em executivo, legislativo, judiciário. Rousseau. Então, Rousseau é autor da obra O Contrato Social. Então, ele escreveu toda a sociedade como se a nossa vida, a gente tivesse um contrato, né? Toda a sociedade fosse regida por um contrato. Ele é autor da obra O Contrato Social. Então, por exemplo, o Kant, né? Então, o que era o imperativo categórico? Era uma lei universal que a gente tinha que se orientar. Então, a gente tinha que e faz parte da razão humana, né? Então, a razão humana consegue compreender o universo e a gente consegue pegar essa lei que a gente, por exemplo, eu só vou praticar uma atitude se essa atitude for universal, se todos os seres pensarem da mesma maneira. Se ela servisse para qualquer pessoa. Então, por exemplo, roubar. Eu vou roubar? Então eu tenho que pensar, é legal roubar? Eu gostaria que alguém me roubasse? E aí eu tenho que pensar, não, se alguém me roubasse, não seria legal. Então eu cometer um roubo vai estar sendo talvez bom para mim ali naquele momento, mas se a gente pensar no universal, a gente vai encontrar um erro nela. Que nada mais é do que o que Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Que é o que a gente vai ver aqui, né? Todo o nosso determinismo, todo esse determinismo, a resposta que eles davam para as coisas não eram falsas, né? Até hoje a gente estuda esses caras e são importantes para a nossa vida, para a nossa sociedade, muito, né? Porém, eles estavam errados onde eles achavam que sabiam de tudo, né? Então já tomaram o lugar da religião, tomaram o lugar de Deus, agora o homem está no lugar de Deus, o homem sabe tudo. E aí hoje a gente vai ver que não foi bem assim, eles não tinham tanta razão. Então o Thomas Hobbes, que foi muito importante também, então olha só. Principais interesses, né? Política, direito, filosofia, ciência política, teoria do conhecimento. E olha a escola dele: cartesianismo, mecanicismo e nominalismo. Então, cartesianismo, o René Descartes foi muito importante também, um matemático, filósofo. Ele, que até hoje é quando a gente vai estudar, né, e todo, por exemplo, computação, imagem, a gente está falando do plano cartesiano, né, que é aquele o eixo X, o eixo Y. Então a gente consegue representar o espaço em um eixo X e no eixo Y, né? Então a gente consegue passar para o papel lá o plano cartesiano. Que é isso, tipo, ele é o mundo um mundo sendo matematizado, num gráfico a gente consegue colocar o mundo ali, representar o mundo num gráfico. E o Thomas Hobbes, então olha o que o Thomas Hobbes achava, isso aqui eu achei bem interessante. Todos os nossos sentimentos
são fenômenos mecânicos. Então, ó, todos os nossos sentimentos são fenômenos mecânicos produzidos pela máquina-corpo mais máquina-mundo. Então ele coloca até os sentimentos ali como algo mecânico, né? Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação, causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm. Olhem lá, aquela mulher. Meu Deus, olhem para ela. Tem efeito sobre todos ao seu redor, tão óbvio, tão burguês, tão chato. Mas esperem. Olhem, eu lhe mandei uma sobremesa. Uma sobremesa muito especial. Eu mesmo escrevi. Começa tão simplesmente. Cada linha do programa criando um novo efeito, exatamente como poesia. Primeiro, um impulso, um calor, seu coração dispara. Pode ver, Nero? Ela não entende por quê. Será o vinho? Não. O que é então? Qual é a razão? Logo não fará diferença. Logo o porquê e a razão irão embora. E tudo o que importa é o próprio sentimento. Lutamos contra isso, lutamos para negar tudo, mas é insincero, claro, é uma mentira. Sob a nossa aparência formal, a verdade é que estamos completamente fora de controle. E o Marx, né? O Marx também, ele encontrou leis, né, para leis matemáticas até. Então, por exemplo, ele escrevia lá a mais-valia, então era uma equaçãozinha, uma equação tola, assim, de mais e de soma e subtração, que aí mostrava, mais-valia nada mais é do que o lucro do burguês em cima do proletariado, né? Então vai lá, o empresário paga o empregado para fazer tal coisa, então aquilo vai ter custado um valor, que é o valor é o valor da matéria-prima mais o trabalho do empregado, e aí o patrão vai cobrar um valor a mais. Então lá no Augusto Comte a gente viu que ele falou que a humanidade segue um padrão, né? Segue algumas leis, e aí o Marx vai descrever isso especificamente. Então o Marx vai falar que toda a história da humanidade, das civilizações, ela é regida pela lei que é a divisão de classes. Então tudo que aconteceu, que acontece, só acontece porque tem umas pessoas explorando as outras. Então foi ele que descobriu essa lei, né? Ele descobriu a lei que rege aí o caminho da humanidade. E aí ele, igual Augusto Comte, que se a gente conseguisse achar a lei, a gente conseguiria achar o remédio, e ele deu o remédio, né? Então, na verdade, o remédio é a ditadura do proletariado, onde que a humanidade vai chegar num lugar que aí a burguesia vai entrar em colapso, e aí o proletariado vai tomar tudo, os meios de produção, e o Estado vai transformar isso num Estado, né? Um Estado vai tomar conta de tudo. Para isso acontecer, a religião tem que acabar, né? Porque a religião é simplesmente um instrumento da burguesia para manter lá os pobres felizes, para eles não se revoltarem.
e a família também, né? Então a família é somente mais um instrumento da burguesia, não tem nenhum valor intrínseco, igual a religião também não tem, já que Deus não existe, né? E o remédio é isso, é o socialismo, né? O Estado toma conta de tudo e divide tudo igual e todo mundo fica feliz, né? Então agora que a gente chegou aqui, é interessante abrir esse livro, né, que é um dos meus livros favoritos, o Admirável Mundo Novo, The Brave New World, que é do Aldous Huxley. Inclusive tem uma entrevista dele, depois eu vou deixar o link, uma entrevista, sei lá, de 30 e pouco, esse livro é de 31, né? Ele é europeu, mas aí depois ele veio morar nos Estados Unidos. E aí ele deu uma entrevista lá aqui nos Estados Unidos, que na época era considerado, é considerado o país da liberdade, do liberalismo. E só que nessa época que ele escreveu o livro e da entrevista também, 1930 e pouco, é a época que está lá, teve em 1917, teve a Revolução Comunista na Rússia, né, União Soviética. Então o comunismo está bem forte nessa época, antes da Segunda Guerra Mundial ainda. E aqui esse livro ele fala muito sobre isso, né? Ele descreve uma sociedade num futuro, uma sociedade totalmente tecnológica e que virou uma sociedade mecânica, onde o que vale é o conjunto, né? Não um indivíduo. Então você faz parte de algo maior e tudo é bem organizado, tudo é bem definido, tudo é dividido em castas, cada um sabe o seu papel. Então é interessante algumas coisas aqui que eu vou ler.
Música